Amém. Ainda de pé, recebamos o pastor Félix. Obrigado, meu irmão. A paz do Senhor para a amada igreja. Estamos felizes em estar aqui mais uma vez para adorar e engrandecer o nome do Senhor. Obrigado, pastor Moisés, por nos honrar e conceder a tribuna para a ministração da palavra do Senhor. Abram vossas Bíblias no livro de Jó, capítulo 40. Estaremos lendo do 2 ao 5. Jó, capítulo 40, versículo 2 ao 5. Depois estaremos pulando para Provérbio de Salomão, 27, capítulo 27, primeiro. Amém, igreja? Assim diz a santa palavra do Senhor. Jó, capítulo 40, versículo 1 diz: Respondeu mais o Senhor a Jó e disse: Porventura, o contender contra o Todo-Poderoso é ensinar? Quem arguir assim a Deus? Responda por isso. E então Jó respondeu ao Senhor e disse: Eis que sou vil, que te responderia eu? A minha mão ponho à boca. Uma vez tenho falado e não replicarei, ou ainda 2 vezes, porém não prosseguirei. Agora, livro de Provérbio de Salomão, capítulo 27, versículo 1, somente ele. Não contes com o dia de amanhã, porque não sabes o que ele trará. Podeis assentar glorificando o nome do Senhor. Passagem bastante conhecida, livro de Jó. E o livro de Provérbios também, no rei Salomão. Nós conhecemos muito bem a história de Jó, conhecemos o percurso, a vida, a trajetória que Jó passou. Mas o que me chama a atenção aqui é quando Jó vai questionar a Deus. Quando Jó faz perguntas e questiona a Deus. Determinadas as situações que ele havia passado e havia passando no momento. Não é diferente dos nossos dias de hoje em dia. Deus nos coloca na prova, Deus nos abençoa, mas mesmo assim, nós costumamos murmurar contra Deus. Mesmo assim, nós continuamos reclamando contra Deus. E aqui o livro vai dizer, aqui em Jó, Deus perguntando para Jó, vai contender contra mim? Aleluia. E Jó responde: eu porei a mão na minha boca para não responder a ele. E muitas das vezes nós queremos tomar as atitudes precipitadas em vez de pôr a mão na boca. Nós temos que colocar a nossa mão na boca, porque depois que sai, acabou. Nós temos que vigiar. Nós temos que prestar bastante atenção no que nós vamos falar, principalmente quando vem da parte de Deus. E se Deus falou, é perfeito. E se Deus nos colocou na prova, é perfeito. Porque se Ele nos colocou na prova, é certamente que Ele vai nos tirar da prova também. Mas aqui já está querendo saber o porquê que tudo aquilo que estava acontecendo com ele, o porquê. Mas Deus não responde nada. Deus só queria saber se ia contender contra ele. O que Deus queria dizer? Eu faço do jeito que eu quero, da maneira que eu quero e conforme eu quero. Em outras palavras, no nosso linguajar, Deus não nos deve satisfação.
Se Ele determinar, se Ele escolher nos colocar na prova, Ele vai colocar. Porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele pergunta a Jó, você vai contender, você vai questionar o Todo-Poderoso? E nós, que somos feitos do barro, nós não somos nada. Não somos nada, queremos contender contra o Todo-Poderoso. Nós temos que entender o seguinte, que tudo que Deus faz é bom. O salmista vai dizer lá no Salmo 118, louvai ao Senhor porque Ele é bom. Ele é bom. E sua benignidade dura para sempre. Então nós não podemos questionar Deus, nem devemos questionar Deus, porque nós só vamos perder, igreja. Se Ele fizer, Ele vai continuar sendo Deus. Se Ele não fizer, Ele também vai continuar sendo Deus. Ele vai continuar. Agora, uma coisa é a investida do inimigo da nossa alma. Quando a gente se propõe a fazer a obra do Senhor, que Deus coloca no coração de fazer a obra do Senhor, está envolvido com a obra do Senhor, pode ter certeza que o inimigo vai se levantar. Ou então, quando uma bênção está próxima a chegar, ele quer correr na frente para frustrar os nossos planos, para nos entristecer e querer tomar até a nossa bênção. Mas eu quero dizer para a amada igreja hoje, aquilo que Deus determinou, o inimigo não toma. Porque Ele determinou. Acabou. Se Ele determinou, Ele pode fazer o que Ele quiser. Mas Ele não consegue tomar. Ele pode até usar as artimanhas dele. Estávamos vindo para cá, eu e minha esposa. Pedimos um carro, aí o abençoado marcou 4 minutos. Estava marcando 4 minutos. Aí eu falei para minha esposa, esse abençoado está parado. Aí abriu o aplicativo, está lá o abençoado parado lá fora. Aí falei para ela, está parado. Ele esperando que eu cancelasse a corrida. Mas como eu hoje estava igual Jó, paciente. Paciente. A minha esposa falou assim, meu Deus do céu, isso não vem não? Aí mandei a mensagem. Ele leu. Aí falei para ela, ó, ele leu. O abençoado, para não dizer outra coisa, está parado. Está parado. Mas não tem problema. Aí ela chegou e falou assim, ó, fala para ele que estamos aguardando que nós vamos para a igreja. Quando falar o nome da igreja, o inimigo vai pular logo. Quando eu estava digitando, parece que o inimigo ouviu e cancelou. Cancelou. Eu falei assim, meu Deus, como Deus é rápido. Deus é rápido. Falou o nome dele, falou, vamos cultuar a Deus, Deus age rápido, o inimigo bate em retirada. Aí, para completar, entrou outro, 8 minutos. E eu na paciência de Jó. Olha, uma hora a gente vai ter que chegar lá, né? Aí, quando faltava 12 minutos, aí nós fomos para o portão. Quando chegamos no portão, aí o pastor Dalmir, o carro parou no portão de casa. Ele parou no portão de casa, aí está o indivíduo tentando pagar ele, eu não sei o que estava acontecendo lá. É a minha esposa, sangue de Jesus tem poder. E eu calado, com a paciência de Jó, né? Mas só que tem um problema. Nós, para falar que tem a paciência de Jó, no meu caso, ia ter um limite. Eu estou esperando. Daqui a pouco, eles resolvem lá e ele sai. Aí eu falei para a minha esposa, vamos entrar. E eu não tinha visto que tinha outro atrás. Eu falei assim, meu Deus do céu, que tribulação é essa, meu irmão? Tudo isso porque a gente vinha aqui adorar o nome do Senhor.
Tudo isso, entendam, vamos olhar pelo lado espiritual. Tudo isso era para mim falar para ela, ou ela falar para mim, vamos deixar para outro dia. Vamos deixar de louvar, vamos falar para o pastor Moisés, para a irmã Ana, que nós vamos lá outro dia, mas o dia chamado hoje tinha que ser hoje. Não importa o que o inimigo tentou fazer sobre nossas vidas, o dia de hoje tinha que ser hoje. Foi marcado hoje. Eu não vou recuar. Não vou. Nem que eu chegasse aqui faltando 5 minutos para terminar o culto. Mas eu ia vir. Mas depois, por outro lado, eu pensando, falei assim, eu vou tirar isso como livramento. Vou tirar como livramento. Eu pensando, nem comentei nada com ela. Vou tirar como livramento, porque não é possível acontecer tudo isso num curto período de tempo. E ali a gente tinha que ver que já era a artimanha do inimigo, o inimigo já tentando parar a gente. Mas a obra de Deus, ela não pode parar. A ordem é para marchar. A ordem é para marchar, não é para retroceder. O povo de Deus, ele tem que olhar para frente, ele tem que marchar, ele tem que olhar para o alvo e ir para frente, não olhar para trás. Não olhar para trás, a ordem é marchar, 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 até o encontro, que é o alvo, que é Jesus Cristo. E hoje o nosso alvo era estar aqui para adorar o nome do Senhor e engrandecer o nome do Senhor. Confessar uma coisa para os irmãos, nós amamos estar aqui. Amamos. Quando eu falo para minha esposa, vamos lá no pastor Moisés, o olho dela chega a brilhar. Chega a brilhar, igreja. Nós amamos esses pastores de graça, juntamente com a igreja, porque a recepção que nós temos aqui é difícil. Nós somos muito bem tratados, muito bem recebidos, desde a portaria. Chegamos ali na portaria, ali o irmão é de casa, quase que eu dou a carteirinha para ele. Já que ele falou que é de casa, né? Então, irmãos, igreja, nós temos que entender o seguinte, que aonde nós vamos, ou que nós colocamos no nosso coração de fazer, pode ter certeza que o inimigo da nossa alma, ele vai fazer de tudo para atrapalhar. Ele vai fazer de tudo. Ele queria que eu e ela desistisse, mas não. Vamos continuar. E depois, lá no outro versículo, Deus ainda pergunta para Jó, e ele ainda fala assim, não, eu prosseguirei em contender contra ti? Colocar a mão na boca. Igreja, nós temos que, quando vier, tapa a boca. Em vez de murmurar, tapa a boca. Em vez de falar coisas que vai desagradar a Deus, tapa. Porque com a boca tampada, não tem como sair som. Mas se não colocar a mão na boca, de repente ele vai sair. Vai sair, porque aquilo que está no nosso coração, porque a boca fala que o coração está cheio. E se estiver cheio de ira, de raiva, vai sair. Então faz igual Jó. Jó falou, eu não vou contender, eu prefiro botar a mão na minha boca. E é isso que nós temos que fazer. Tem situações que é difícil, eu sei que é difícil. Eu sei, mas nós somos um povo lavado e remido pelo sangue de Jesus. Nada pode nos abalar, nada. Nós temos que ser igual a palmeira, irmãos. Vem as dificuldades, mas é Bíblia, tem doutrina. O pastor fala, nesse mundo nós vamos ter tribulação, nós vamos passar por isso tudo mesmo. Não adianta que a nossa vida aqui na terra, a gente está aqui na terra, é passar por esse processo. É prova em cima de prova, prova em cima de prova, mal acaba uma prova, vem outra. Quando você vai pular de alegria que acabou a prova, está na bênção, vem outra em seguida. Não leva nem uma semana, vem a outra. Não leva nem 2 dias, vem a outra.
Mas por quê? Porque nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Porque o preço já foi pago. O preço já foi pago. Agora cabe a nossa parte suportar as afrontas do inimigo da nossa alma. E nós temos suportado. Por isso que nós estamos aqui adorando o nome do Senhor. Nós estamos na casa da bênção, porque se não fosse estar aqui, não aguentaríamos. Não aguentaríamos. Eu vou ficar em Cristo em casa. Fica em Cristo em casa para ver o que acontece. Fica. A fé vai desfalecer aos poucos. Daqui a pouco, eu vou no outro culto, na outra quarta-feira. Não vai hoje, não vai nessa quarta. Vou no outro culto. Quando vê, amados irmãos, estamos fora da presença de Deus. Eu costumo falar para minha esposa, eu não consigo entender, a minha cabeça não consegue assimilar, meu cérebro não consegue assimilar o irmão e a irmã que fica 1 mês, 2 meses, sem vir à casa do Senhor. Não sente falta de ouvir os irmãos falar, não sente falta de ouvir a mensagem, não sente falta de ouvir a saudação, os grupos cantar, as irmãs cantando, os irmãos cantando, não sente falta de ver Deus falar, ouvir Deus falar. Eu falo para ela que eu fico impaciente. Hoje mesmo eu estava falando para ela, hoje nós vamos no Pastor Moisés, amanhã eu estou pensando em outro lugar, que eu falei para ela onde é que é, amanhã estarei em outro, depois de amanhã estarei em outro lugar. Então, desde que eu me converti, a minha rotina sempre foi essa. É lógico que estou um pouco mais lento, né? Aquele pique, né? Aquele pique, às vezes de 2 semanas, 3 semanas, seguida 3 saídas, 4 saídas. No momento, ainda dá para ir 2, mas 3, 4, já estou já... Na próxima, quem sabe na próxima vez que a gente voltar aqui, que vier o convite para pregar, e eu já faço, pastor, já não dá mais. Arruma outro para pregar. Né, pastor? Mas, pastor, uma bênção. Senta ali, ele pergunta se eu tenho coragem de pregar. Nessa tranquilidade dele. Tem coragem de pregar? Eu vou falar para o pastor que não? Não posso, né? Primeiramente, eu não estou negando o pedido dele. Eu estou negando um pedido de Deus. Se Deus usou o vaso, vamos obedecer. Eu vou contender contra Deus? Eu botei a mão na boca. Botei a mão na boca e vamos falar das maravilhas de Deus. Vamos glorificar o nome do Senhor. E lá no 27 de Provérbios diz, não contes com o dia de amanhã. Irmãos, nós estamos hoje aqui adorando o nome do Senhor. Tira da mente o que vai acontecer amanhã. Para de pensar o que vai acontecer amanhã. Meu filho, amanhã, esquece o filho no momento. Eu tenho uma conta, tenho dinheiro para pagar amanhã. Glória a Deus, guarda, espera o amanhã, porque o amanhã não nos pertence. Não sabemos o que vai nos acontecer de hoje para amanhã. Aproveite esse melhor momento que é estar aqui adorando ao Senhor, glorificando o nome do Senhor, estar aqui junto com os irmãos, engrandecendo o nome do Senhor, porque é certo que a vitória vai chegar aqui, para vocês aqui, e na sua casa. Não esquente com o dia de amanhã. Eu sempre falo para ela, eu não quero saber do dia de amanhã, não. Pode perguntar a ela, eu não quero saber. Até meia-noite, muita coisa pode acontecer. Até meia-noite, Jesus pode vir buscar a igreja. Até meia-noite, Jesus pode escolher um de nós. Então, irmãos, conselho do irmão aqui, deixe o dia de amanhã por conta de Deus. Porque Ele sabe o que vai acontecer na minha vida e na sua vida a partir de amanhã.
Não vamos ficar desesperados com o que vai acontecer amanhã. Amanhã pode acontecer isso, depois de amanhã pode acontecer aquilo. O tempo, a meteorologia estava anunciando chuva direto. Chuva essa semana, chuva. Cadê? Quem sabe é Deus, igreja. Quem sabe é Deus. Eu vou botar guarda-chuva na bolsa, eu vou botar isso porque vai chover amanhã. Deus falou que vai chover. Se não falou, deixa Deus trabalhar. Quem sabe é Deus. É Deus que tem o controle de tudo. De tudo. Tem controle da minha vida, o controle da vida da minha esposa, o controle da minha família, o controle da família da igreja, o controle da vida dos pastores, dos ministros. Ele tem o controle de tudo. Nada foge do controle de Deus. Nada. Nada. Feliz é aquele que tem uma despesa para amanhã e tem como pagar. E aquele que no momento ainda não tem um din-din, vai ficar se preocupado? É lógico, faz parte se preocupar, mas deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar. Quando chegar no outro dia, o dinheiro aparece. O dinheiro aparece. Porque a Bíblia vem nos relatar que ele não vê o justo mendigar o pão. Então, ele vela sobre nossas vidas. Ele cuida de nós. Porque estamos aqui porque nós adoramos a Deus. Estamos aqui porque sabemos que Ele pode fazer o melhor na minha vida e na sua vida. Porque se não for Deus, irmãos, o outro lá não vai fazer nada por nós, não. O outro lá quer mais que nós desistamos. Ele quer mais que nós largamos a Deus. Porque não sabes o que lhe trará. A gente não sabe o que vai acontecer, o que a gente está preocupado, pensando, vai trazer sobre nossas vidas. Às vezes, mais preocupação, às vezes, mais problemas, às vezes, mais dificuldade, e às vezes aqueles que não estão enraizados, se afastar da presença de Deus. Irmãos, vamos deixar o dia de amanhã para Deus. Ele tem o controle na palma da mão de cada um de nós. Cada um de nós. Ele sabe a necessidade minha e é da igreja. Ele sabe o que eu preciso, o que a igreja precisa. Ele sabe como nos abençoar. Ele sabe como vai nos abençoar. Porque nós queremos tudo da nossa maneira. Nós queremos resolver da nossa maneira. Mas a palavra de hoje é: deixe na mão de Deus. Entregue tudo na mão de Deus. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar. Ah, mas o dia está amanhecendo. Deixa Deus trabalhar. Porque aos 45 minutos do segundo tempo vem a resposta. E o provérbio de Salomão 16, primeiro vai dizer que a resposta, ela vem da boca de Deus. Apresente suas causas ao Senhor, apresente a sua necessidade ao Senhor, e não esquente com o dia de amanhã, só apresente e deixa Deus agir. Deixa Deus agir. Jó passando por momentos de dificuldade, momentos dificílimos, igual muitos de nós estamos passando aqui, momentos difíceis. Quem não está passando pela prova dando glória a Deus? Nós temos que passar pela prova dando glória a Deus, igreja. Mas é de coração. Não é dando glória a Deus com raiva da situação, não. Dá glória a Deus com alegria, sabendo que o Espírito Santo de Deus está do nosso lado nos contemplando e nos alegrando, passando na prova junto conosco. Quando vier a raiva, quando vier o problema, olha para o lado. O Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está aqui. Deixa Deus agir. Tem situações que vêm, igual eu falei daqui a última vez, que vêm para arrebentar o crente.
para arrebentar o cristão. Mas nós temos que botar a armadura no peito e falar assim, eu sirvo um Todo-Poderoso. Se Ele me colocou nessa prova, Ele vai me tirar. E a prova, igreja, entenda bem, tem um propósito. Tudo tem um propósito. As provas, as tribulações, tudo que aconteceu na minha vida teve um propósito. Hoje eu posso testemunhar o que aconteceu comigo para outros que, eu passei por isso. Se Deus me deu vitória, vai te dar vitória também. Tudo tem um propósito. Nada é aleatório, nada é por acaso. A prova é que eu e você estamos passando vai servir para outro de exemplo para outra amanhã. Vai servir de exemplo, igreja. Todo mundo aqui tem uma prova com Deus. Se não tiver, procure, tenha a sua experiência com Deus. Não vive da experiência dos outros, não. Uma vez eu falei para minha varoa, poxa, eu vejo todo mundo falando que teve experiência com Deus, isso e aquilo, e eu nunca tinha tido experiência nenhuma com Deus, mas também quando eu tive, foi para me arrebentar. Cuidado com o que nós falamos. Cuidado. Que Ele está aqui, Ele está ouvindo. Ele ouve meu pensamento, Ele ouve a minha voz. O irmão falou aqui, Deus quer que fale. E não precisa só falar, não, porque Ele está ouvindo até o nosso pensamento. Vamos falar, vamos conversar com o papai. A minha primeira experiência que eu tive com Deus, só o sangue. E por causa dessa experiência que eu tive com Deus, porque eu estou aqui adorando o nome do Senhor. Estou eu aqui. Se eu não tivesse passado essa experiência, eu não estaria aqui. Eu não estaria. Pensa num homem que queria ouvir tudo, menos falar de Jesus. Era eu. Hoje eu falo de Jesus com alegria. Adoro o nome do Senhor. Como diz minha varoa, Jesus é lindo. Jesus é maravilhoso. Ele me resgatou do jeito que resgatou a igreja. E por isso nós estamos aqui para adorar o nome dEle. Vamos engrandecer, vamos continuar adorando o nome do Senhor. E falar que o Senhor é bom a todo tempo. E todo tempo Deus é bom. Todo tempo. Com tudo que nós passamos para vir para aqui. Mas não frustrou os nossos planos de estar aqui. Estamos aqui adorando o Senhor. E estamos alegres, sim, adorando, porque sabemos que Deus tem cuidado de cada um de nós. Aleluia. Amada igreja, não se preocupe com o dia de amanhã. Não se preocupe. Bote a cabeça no travesseiro e durma o sono do justo. Dá aquela roncadinha básica e espere Deus trabalhar. Acabou. Vai amanhecer no outro dia, saltitando, pulando de alegria, todo alegre. Deus deu solução para o meu problema. Pronto, acabou. Jó, ouvindo ainda a mulher falar mal, reclamar, e ele, com a santa paciência dele, chega uma hora, irmãos, que realmente fica difícil da gente não falar nada. Chegou um momento que ele explodiu também. Ele ficou nervoso e vai questionar Deus. E Deus só... Ontem nós tivemos uma doutrina. Eu estava até conversando com a minha esposa quando nós fomos embora. Doutrina top. O pastor falou que o problema é quando Deus fala. A gente pedir para Deus falar é fácil. Agora, o problema é quando Deus fala. E quando Deus fala, o pastor falou, quando Deus fala não é o que a gente quer ouvir. Não é o que a gente quer ouvir, a gente só quer ouvir coisa boa, igreja.
Não vamos ser hipócritas de dizer, não, eu estou preparado para o fel também. Não está, não. Não está, não, porque a gente não sabe como é que Deus vai falar. E a maneira que Deus vai falar. A gente não sabe. Aqui ele fez a pergunta, está em interrogação. Vai contender contra mim? Olha só. Botou Jó contra a parede. A ira, aqui Deus ficou nervoso com Jó. Agora Jó quer uma solução, sabendo que, de uma hora para outra, Deus ia dar solução para o problema. Porque ele falava, Deus me deu, Deus tirou. Se Deus deu tudinho, ele sabia que Deus ia repor tudo de novo. Porque Deus deu testemunha dele para Satanás. Então é só questão de tempo. E Deus tem dado testemunhos sobre a nosso respeito ao indivíduo lá. Porque nós estamos aqui hoje adorando ao Senhor, engrandecendo o nome do Senhor, o inimigo está tentando arrumar até uma arruaça, e Deus está falando, está vendo meus servos lá me cultuando? Está vendo meus servos lá me adorando? Está vendo meus servos lá cultuando o meu santo nome? Acabou. E quando sair daqui, pode ter certeza que a vitória é certa. Ela pode não vir hoje, pode não vir amanhã, mas depois de amanhã a vitória está lá. A vitória. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Ela vem. E quando ela vem, quer ver crente pular no poder quando a vitória vem. Fala em mistério e tudo. Porque às vezes a vitória é tão grande, porque Deus não é Deus de dar vitória pequena não, igreja. A vitória é grande. E quando a gente recebe a vitória, ainda fala assim, nem acredito que eu recebi essa vitória. Como que não acredita? Como que não vai acreditar? Se está orando pela vitória, quando a vitória vem, eu não acredito. Meu Deus do céu, Deus fala assim, é meu povo incrédulo mesmo. Meu povo incrédulo. Eu derramei a vitória, derramei a bênção, e ainda diz que não acredita. Nós temos que crer no Todo-Poderoso e crer no que Ele pode fazer. Aleluia. Nós temos que crer o que tem preparado para cada um de nós. É o melhor que Deus quer para cada um de nós. Alex, prepara que Deus tem o melhor para a sua vida, para a vida da sua família. É o de melhor. É o de melhor. Não vem com esse negócio, eu só queria uma bençãozinha. Não falo no diminutivo para Deus, não. Eu fico atribulado quando um irmão e uma irmã falam, eu vou cantar uma musiquinha para Deus. Eu vou ler uma palavrinha para Deus. Eu vou ler uma palavra de Deus. Nós temos que exaltar o nome do Senhor. Eu vou cantar um louvor para Deus. Eu vou engrandecer o nome dEle. Eu vou adorar a Ele, porque Ele é digno de louvor e de adoração. Glória a Deus. Nós temos que entender que nós não estamos aqui por acaso. Deus preparou cada um de nós para estarmos aqui hoje, para ouvir os louvores, para ouvir a pregação, para ouvir as orações, para ouvir isso tudo. E sair daqui revigorado na presença de Deus. Aquele que estava abatido, aquele que estava triste, vai sair daqui pulando de alegria, exaltando o nome do Senhor, porque Ele é bom. Aleluia. Ele é bom, igreja. Não se entristeça por pouca coisa. Não fique triste por pouca coisa. Eu vou lhe dar a receita. O dono do problema está aqui. Apresente a Ele. Ele é o dono do problema. Daqui a pouco, quando nós saímos daqui, o problema está solucionado. Mas, mediante isso tudo, vamos continuar perseverando, vigiando e orando e agradecendo a papai. Quando a vitória vier, exalte o nome dEle. Engrandeça o nome dEle. Pastor, eu tenho uma bênção para contar. Pastor, posso contar uma vitória? Pastor, foi ontem
Eu quero falar hoje. Meu coração está palpitando de alegria. Exalte o nome dele. Não fique guardando a vitória que Deus te deu com medo ou com a impressão que os irmãos vão invejar ou que os irmãos vão falar mal. Não esquente com isso. Você tem que exaltar o nome dele. Se Deus te deu a vitória, tem que engrandecer o nome dele. Tem que falar, esquece os Sambalate, esquece os Tobias, esquece. Vai ter mesmo, não adianta. Se for parar para pensar isso, a gente não dá o nosso testemunho. Não dá testemunho, tem que exaltar o nome do Senhor sim, tem que engrandecer o nome do Senhor sim. Porque o Senhor, Ele tem feito coisas maravilhosas sobre nossas vidas. O bem maior que nós temos que o Senhor tem feito sobre nossas vidas é o nosso nome que está escrito no livro da vida. Ele escreveu o meu nome, escreveu o seu nome no livro da vida. E só quem apaga somos nós. Mas ninguém. Ele escreveu, acabou. E outro bem maior que nós temos para agradecer o nome do Senhor, depois do nome estar escrito no livro da vida, é o nosso fôlego de vida. Levantar de manhã e agradecer. Obrigado, Espírito Santo. Mais um dia o Senhor me concedeu. Anteontem eu levantei, ela estava na cozinha. Aí eu falei assim, acordei. Acordou, eu falei assim, graças a Deus que eu acordei. Graças a Deus, engrandeci o nome do Senhor. Agradeci porque Ele me deu mais um fôlego de vida. Não sei até quando, mas anteontem, e ontem, e hoje eu estou aqui, agradecendo a Deus por mais esse fôlego de vida. Não estou preocupado com o dia de amanhã, porque eu não sei o que Ele vai me trazer. Eu não sei. E ainda bem que eu não sei. Deus é tão sábio que não fala para a gente. Porque a nossa estrutura humana, talvez a gente não aguentasse em saber o que ia acontecer conosco amanhã. Já pensou Deus falar, Félix, coloca a sua casa em ordem, que amanhã eu vou te levar? Igual falou para o rei Ezequias, coloca a sua casa em ordem. Já pensou a igreja falar para a igreja, coloca a sua casa em ordem, que amanhã, tal hora, você é meu, ó. Qual seria a reação da igreja? Não precisa responder. Não precisa. Eu sei que eu, como enraizado na rocha, eu ia tremer. Eu ia tremer. Mesmo sabendo que é o Todo-Poderoso e que é o dono da minha vida. Mesmo sabendo. Mas ninguém quer morrer, igreja. A bem da verdade é essa, ninguém quer morrer. Todo mundo sabe, é bíblico. Nascemos, crescemos, do pó nós viemos e do pó nós vamos voltar. Nós sabemos disso. E isso não tem como esconder. Mas ninguém quer, igreja. Ninguém quer. Principalmente entes queridos, que a gente está sempre junto e tudo. Mas, amada igreja, não vamos fazer igual Jó. A atitude que Deus tomar na minha vida e na sua vida, vamos colocar a mão na boca. Vamos colocar. E se tiver um irmão ou uma irmã perto de você, ou em casa, um parente, tudo, que for falar mal de Deus, ou for querer falar alguma coisa, põe a mão na boca dele. Põe a mão na boca. Que isso? Não fale mal de Deus. Não fale mal de Deus. Não fale coisas que nós podemos nos arrepender. E quando Jó falou pela segunda vez que ele poria a mão na boca, é porque ele sabia que Deus ia ter uma reação muito tremenda com ele. Então, se já estava doendo a prova, ia doer mais ainda. Então, se nós estamos na prova, estamos
já meio triste na prova, se a gente for falar besteira contra Deus, se a gente for murmurar contra Deus, pode ter certeza que a prova vai vir mais arrasada. Então vamos pensar, meditando na palavra de Deus, meditando no que Jó fez. Esse exemplo aqui serviu para mim e serviu para a igreja e serve para todo mundo. Vamos colocar a mão na boca. Às vezes um momento nervoso, com a varoa. Quando quiser falar alguma coisa, eu... Não tem aquele ditado, contar até 10, né? Vamos contar até 10. Em vez de contar até 10, agora coloca a mão na boca. Coloca a mão na boca. Que a raiva passa. O problema passa. Porque o inimigo da nossa alma, ele faz de tudo. Somente uma brechinha. Somente uma brecha. Ele faz uma arruaça. E depois que fizer a arruaça, acabou. Para a gente voltar atrás... Para a gente tentar se consertar, vai ficar difícil. E o texto vai dizer que ele ficou calado, que ele não quis mais responder a Deus, porque ele ia se prejudicar. Então, tudo que nós fomos fazer, até na obra do Senhor, não vamos murmurar, igreja. Não vamos. Se aquele povo lá no Egito não murmurasse contra Deus, não ficava 40 anos no deserto. Se a bênção que a gente está aguardando, se a gente não murmurasse contra Deus, não demorava tanto a vir. Às vezes a bênção não vem na nossa mão porque nós reclamamos muito, murmuramos muito. E Deus fala assim, lá do céu, já estava pertinho a vitória. Estava pertinho. Murmurou contra mim. Reclamou contra mim. Bênção, retorna. Deixa eu esperar mais um pouquinho. Deixa eu esperar mais um pouco. E aqui com Jó, a gente aprende muita coisa. A ter paciência, a ser cauteloso, a aprender a esperar mais em Deus. Coisas que nós não queremos esperar em Deus. Venhamos e convenhamos. Esperar em Deus não é fácil, né? Está aqui ela. 17 para 18 anos esperando a Deus para me converter. É fácil esperar? E não vendo uma luz no fim do túnel? Vendo só a situação piorar? Vendo só as coisas, em vez de melhorar, piorando? E permanecer na fé? Crendo na vitória? Crendo nas promessas de Deus? Irmãos, não é fácil não. Os processos que a gente tem passado nas nossas vidas, nós temos que aprender a descansar em Deus. Nós temos que descansar em Deus. Senhor, esse problema não é mais meu. Esse problema é seu. Lança sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. 1 Pedro 5,7. Joga seus problemas na mão do Senhor. É Ele que fala, lança sobre mim. Se Ele falou isso, é porque a vitória é certa. A vitória é certa em nome de Jesus. E vamos continuar engrandecendo o nome do Senhor. Quando as provas vier, a dificuldade vier, não reclame contra Deus, não murmure contra Deus. Eu volto a falar, põe a mão na boca, que certamente a vitória vai chegar. E vamos continuar exaltando o nome dEle. Nós não podemos desistir por pouca coisa, igreja. Nós não podemos desistir sabendo que Deus tem uma palavra de conforto sobre nossas vidas. Ele nos garantiu a vitória. E a vitória é para todos aqueles que permanecer fiel até a morte. E aquele que permanecer fiel até a morte, o texto vai dizer que ele vai dar a coroa da vida. Mas também cuide-se para que ninguém tome a sua coroa. A coroa é sua.
não é minha. Eu que tenho que buscar a minha coroa. Vamos continuar crendo que Jesus está às portas. Jesus está vindo buscar a igreja. Está próximo à igreja. Só não está vendo quem não quer. Tudo que está acontecendo no mundo, tudo que está acontecendo no dia a dia, isso são os preceitos de Deus. Isso são a mão de Deus já falando que a palavra está se concluindo, a palavra está se cumprindo. Então não vamos nos abalar. Temos que orar? Sim. Vamos continuar orando? Sim. Mas quem vai tomar a decisão é Deus. É Ele que vai tomar a decisão. É Ele que sabe como vai resolver. É Ele que sabe como vai dar jeito na situação. É Ele que sabe. E quando vier o grande dia, estaremos lá na mansão celestial, no coral celestial, cantando igual os irmãos cantaram aqui, santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Estaremos lá, junto com Jesus, junto com Deus, adorando o nome dEle, engrandecendo o nome dEle. Estaremos lá vendo nossos irmãos do passado, Moisés, Abraão, Jonas, todos os irmãos do passado, Jó, estaremos lá junto, adorando o nome do Senhor. Nós não estamos aqui em vão, igreja. Não estamos aqui em vão. Tem uma promessa para mim e para a igreja. Então, tome posse dessa vitória. Não largue Jesus por nada. Deixa Deus continuar trabalhando na minha vida e na sua vida, crendo que a vitória é certa. A vitória é certa. Encerrando, em vez de murmurar, cante. Em vez de murmurar, põe a mão na boca, que não sai som, e agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Meus irmãos, boa esta palavra sobre o cuidado que devemos ter no momento de aflição. O momento de aflição, ele vem a todos nós, né? E nós nunca estamos preparados para o dia mau, porque na nossa mente todos os dias deveriam ser dias de sol, e não de chuva. Mas tem dias bons e dias maus, segundo as Escrituras, no mundo tereis aflições. E fica então a dica bíblica, dada, na verdade, por Jó, transmitida nesta noite pelo pastor Félix, sobre essa possibilidade de vir sobre nós a adversidade, e então nós lembrarmos de pôr a mão à boca. Levar a mão à boca nesse momento será de suma importância para não incorrermos no risco de sermos reprovados. Porque Deus não nos dá prova para sermos reprovados. É fantástico, né? Porque um professor pode, por maldade, fazer isso. Não vou reprovar essa turma, né? Tem professor que é o cão. Eu vou reprovar essa turma, mas Deus não. Ele não nos dá prova além do que podemos suportar. Quer dizer, a ideia dele é nós sairmos aprovados, ou seja, saímos mais refletidores, mais pensadores de situação, né? Mais, vamos dizer assim, empático com as pessoas que também passarão por problemas semelhantes aos nossos, porque às vezes a empatia falta, né? As pessoas acham que só ele que tem o problema e ninguém mais tem, e quando chega a vez do outro, ele não se põe no lugar do outro, e o Senhor nos ensina todas essas coisas através do que chamamos provação. Então, o vento vem sobre qualquer um de nós. Aliás, foi lida a palavra pelo presbítero Ailton, né? O vento sopra, a tempestade, a água, enfim, tudo acontece, tanto na casa construída na rocha quanto na areia. A diferença está na estabilidade de uma e a estabilidade de outra. Então, já que você ouviu esta palavra, põe a mão à boca. Amém? Fique de pé.